Portanto, os átomos que compõem a magnetita, eles também são compostos de partículas elementares, né? Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então, cada átomo tem um arranjo de elétrons naquelas camadas da eletrosfera. Lembram do átomo de Bohr? Camadas K, L, M, vocês viram isso em química, né? Então, cada átomo tem um arranjo eletrônico. E cada elétron de cada camada roda não só em torno do núcleo, mas em torno do próprio eixo. O elétron ele pode ser modelado como uma bolinha, ele está rodando em torno do núcleo, mas ele também roda em torno de si, né? Ele está fazendo isso aqui, é tipo a Terra em torno do Sol. Portanto, cada parte da magnetita que tem um determinado conjunto de elétrons que rodam mais ou menos em conjunto com a mesma velocidade, mais ou menos ali, com a mesma direção e sentido, esses elétrons eles vão compor, né, os átomos, e esses átomos vão compor regiões da rocha. Por exemplo, vou pegar uma região como exemplo, essa aqui, ó. Essa é uma região da divisão, chamada de domínio magnético. O que compõe esse domínio magnético? Se eu pegar e der um super zoom em um átomo e der um super zoom em um elétron, eu vou ver que ele faz isso aqui, ó. Ele está aqui, só que ele tem um eixo de rotação determinado, não sei o eixo de rotação, mas vou colocar para cá. Então ele está rodando assim, ó. Quando o elétron roda, ele gera uma coisa que a gente vai chamar de campo de indução magnético. Por exemplo, para cá, a gente chama de B, tá bom? Portanto, cada rotação de cada elétron vai gerar um campo, um mini campo. O conjunto deles forma um domínio. E como o físico gosta de usar vetor, a gente vai chamar cada domínio de um determinado vetor. Por exemplo, para cá eu tenho vetores que correspondem a esses campos de indução para cá. Nessa região para cá, quando eu faço a soma vetorial, aqui para cá. Assim, para direita horizontal, para cá, cá, cá. Até esse aqui que eu pintei só para vocês entenderem, mas assim. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa rotação do elétron, chamada de spin do elétron, spin, vai gerar campos de indução magnético. Então, cada domínio vai ter uma orientação bem definida. Se eu somar esses domínios, o somatório desses domínios pode ser igual a zero ou diferente de zero. Se a soma dos domínios for igual a zero, a gente vai falar que essa rocha ela não está magnetizada. Ela não é ímã. Agora, se o somatório dos domínios for diferente de zero, a gente vai falar que essa rocha com certeza está magnetizada e ela é um ímã. Pessoal, tudo bem até aqui? Então sim, rochas são ímãs? São. E aí, para você entender melhor isso, você vai ter que entender o ímã em forma de barra, tá bom? Então o ímã em forma de barra é o ímã mais comum, o mais tradicional que você vai encontrar em qualquer livro didático de física, em qualquer análise de magnetismo, em qualquer questão de vestibular, é o nosso
lindo e magnífico ímã em barra. E aí veja, se ele é um ímã, eu já sei que a soma dos domínios dá diferente de zero, ou seja, existe um domínio resultante aí. Vamos supor que esse domínio resultante seja uma seta que aponta para cá, ó. O que isso daqui me diz? Isso aqui me diz que o campo de indução magnético, vou até escrever isso aqui, campo de indução magnético, ele aponta para a direita. Bom, tem que adotar um referencial. A ponta desse domínio a gente vai chamar de polo norte magnético. Parte de trás, polo sul magnético. Então tá aí. O seu ímã em forma de barra, ele tem essa representação. Ele sempre vai ter dois polos. Sempre, sempre, sempre. Dois polos. Ok? Sempre. E aí, o interessante é a gente ver como que esse ímã ele interage com outro ímã. Quando esse ímã ele se aproxima de outro, se aproximarmos polos iguais, eles vão se repelir. Quando aproximarmos polos opostos, eles se atraem. E aqui vem a minha ressalva. Não confunda polo magnético com carga elétrica. Porque isso acontece com carga elétrica também, né? Carga positiva atrai negativa. Cargas iguais repelem-se. Isso não é carga. Isso é polo magnético que vem de todo esse raciocínio que a gente teve. Não foi claro? Ficou alguma dúvida até aqui? A minha grande pergunta para vocês é: o ímã, ele atrai só outro ímã? Não. Não atrai outro ímã. Só outro ímã. Repeliu, você sabe que é dois ímãs, né? Agora, quando atrai, a atração pode ocorrer entre o ímã e outro ímã ou entre um ímã e um outro material. Esse outro material, por exemplo, um prego, né? Vou colocar um ímã em barra aqui. Norte-sul. Eu aproximo este meu ímã de um preguinho. De um preguinho. Então, meu prego estava aqui de boaça. De boaça. Meu prego está aqui. Não é um ímã, é um prego. Mas esse ímã, ele é feito de ferro. Então, se o meu material for ferro, níquel ou cobalto, isso aqui vai ocorrer. O que eu vou mostrar agora vai ocorrer. Por quê? Esses materiais, eles são chamados de materiais ferromagnéticos. Eles têm um grande potencial de se magnetizar. Como que eles podem se magnetizar? Ao aproximarmos o prego do ímã, o ímã ele tem um domínio bem estabelecido, assim. Ok? Meu campo de indução magnético aponta para a esquerda. Quando eu aproximar o polo sul desse cara, esse cara vai colar no sul. Então vai acontecer isso aqui, ó. Ou seja, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de magnetizar esse cara. Eu atraí ele e se eu ficar esfregando o prego no polo do meu ímã, eu magnetizo esse prego. Por quê? Ao esfregar, eu estou forçando os elétrons daquele prego a terem a mesma orientação que eu. Então veja, o que eu fiz esse prego? Né? Fiquei lá esfregando ele, aqui virou um norte, aqui virou um sul, né? Tudo bem? Eu forcei
os elétrons desse cara apontarem para o mesmo lado. Tudo bem, gente? Então fica assim, né? Meu campo de indução do prego está para cá e meu campo de indução do ímã também está para cá. Pegaram a ideia disso aqui que eu acabei de falar? Sabe onde que isso acontece? Que sistema que funciona assim? O bilhete único. O bilhete único ou qualquer cartão de crédito de ônibus, metrô, se você quiser, funciona assim. O seu cartão, ele tem propriedade ferromagnética. Então, quando você pega o seu cartão e aproxima, coloca ele naquela máquina, o que aquela máquina faz? Ela força os domínios do cartão a apontarem para o mesmo lado. Ou seja, o seu crédito, o seu dinheiro, ele é convertido em domínios magnéticos, ele é representado por domínios magnéticos. E aí, quando você passa no ônibus, aquela máquina do ônibus, ela desorienta os domínios. E aí, gasta seu dinheiro. Se você quiser fazer um teste, para não achar que eu estou mentindo, carrega seu bilhete único, vai até uma loja de construção e compre um ímã. Aí pega o ímã e fica passando no seu bilhete único. Depois tenta passar no busão. Você vai ver que você não vai ter crédito. Então, isso aí é um sistema, né, que foi montado com base na análise de domínios magnéticos. Tá bom? Como isso é útil no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Certo? Pelo menos no meu, né? Que pego 4 condições para chegar até aí. Até a casinha de vocês. Então, isso acontece. Tá bom? Uma curiosidade aí. Por enquanto, tudo claro para todo mundo? Ótimo. Aí você pode vir me questionar assim, professor, mas existe um jeito de eu desmagnetizar um ímã? Ele já tem domínio estabelecido? Tem como eu pegar e desmagnetizar ele, desorientar os domínios? Existem 2 jeitos. O mecânico e o de temperatura. Eu comentei com você já, não comentei? Como que eu desmagnetizo o corpo? Acho que eu comentei com vocês já. Vocês se recordam? Não? Bom, enfim, então você tem 2 formas. A mecânica e a térmica. Tá? A mecânica é bem simples. Imagina que isso aqui é um ímã. Vou pegar um martelo e vou ficar batendo no mesmo ponto. O que eu vou fazer? Eu estou batendo no mesmo ponto, no mesmo conjunto de átomos, para que eu consiga, na base da pancada, fazer o elétron rodar de forma diferente e fazer com que ele perca o spin dele característico, desorientando aquele domínio. Tudo bem? Então, é um jeito. Tá? Você vai ficar muito tempo, vai. Funciona. Outro jeito. O térmico. E aí entra de novo. Por isso que eu acho que eu comentei com vocês, que eu comentei dela recentemente com vocês. A Marie Curie. Né? Foi ela que desenvolveu não, né? Que pensou em como desmagnetizar um corpo magnetizado quando você aquece ele a uma temperatura extremamente elevada. Então, a temperaturas extremamente elevadas, eu desoriento o spin do elétron também, fazendo com que aquele domínio fique desorientado, fazendo com que aquele ímã possa deixar de ser um ímã. Tanto que cada corpo tem uma temperatura de desmagnetização, que é chamada de temperatura de Curie, ou temperatura de Curie. Né? Leva o nome dela, o sobrenome dela, né? Uma mulher fantástica, espetacular, muito importante para a ciência, né? A gente sabe disso. Então, não dá para deixar passar batido, né? Então, importante. Mulheres na ciência é algo importante, é algo que tem que ser falado, né? Então, ela foi quem pensou nisso daí, né? Como eu já comentei com vocês, acho vencedora de 2 Nobéis, né? 2 prêmios Nobel, um de química e um de física, né? Então, aquela famosa frase, né? Dá 2 prêmios para ela, que se ela perder um, ainda tem o outro, né? Então, é incrível, fantástico. Então, ela foi muito importante nessa análise de magnetismo, e é importante a gente sempre ressaltar
e enaltecer os nossos mulherões na ciência, né? Porque é algo bem raro, por todo o preconceito, por toda a questão do patriarcado, né? A questão da sociedade machista, que isso existe até hoje, né? Essa relação da mulher na ciência é algo muito distante ainda, mas já mudou muito, né? Tanto que hoje, das publicações científicas que a gente tem, publicação eu falo de publicar em revistas importantes, né? No Brasil, mais da metade é feito por mulher. Mais da metade é feito por mulher. Hoje. Então, mudou bastante esse cenário, mas a gente ainda sabe que é bem complicado, né? O que adianta a mulher publicar mais artigo que homem, sendo que na hora de receber o salário ela recebe menos, ou na hora de ter um incentivo à pesquisa tem um menor incentivo. É complicado, né? Mas enfim, são coisas que a nossa sociedade ainda segue, mas que as coisas mudem, né? Dando sequência, né? Então, tem sim como desmagnetizar daqueles dois jeitos discutidos anteriormente, tá bom? Dito isso, a gente pode pensar também num princípio muito importante do magnetismo, que é o princípio da inseparabilidade dos polos, né? O que é esse princípio da inseparabilidade? Só de ler, o que você acha? O que você acha que esse princípio diz? Não separam os polos, são inseparáveis. Ótimo. Então, importante aqui do princípio da inseparabilidade é: tenho um ímã em barra, ok? Norte-sul. Vou vir aqui e eu vou quebrar esse ímã na horizontal. Ao quebrarmos esse ímã na horizontal, criaremos dois pedaços desse ímã. Eu vou aumentar aqui só para você poder visualizar, tá, gente? Um pedaço aqui e um pedaço aqui, né? Tá aqui, quebrei. Legal. Bom, por mais que eu quebre, o meu teste aqui é depois tentar juntar do jeitinho que tá. Quando eu faço isso e tento juntar, eu vejo que ocorre uma repulsão. Ocorre uma repulsão. Então eu consigo concluir que, por mais que eu quebre, eu não estou vendo os polos, mas eu concluo que eles existem ainda. Porque eu estou vendo essa repulsão. Então ele se mantém. O norte estava à esquerda, fica à direita. Sul, norte, sul. Ok? O mesmo é válido para se eu quebrar na vertical. A diferença é que se eu quebro na vertical, eles juntam de novo. Né? Mas nunca, nunca, nunca eu consigo separar os polos de um ímã. Quebrou, tem dois pedaços. Quebra de novo, tem mais dois. Quebra de novo, tem mais dois. Eternamente. Tá bom? Então, toma cuidado. Princípio da inseparabilidade dos polos. Alguma dúvida? Nenhuma, bacana. Bom, então agora vem uma parte. Mas essa aqui, cara, se você não lembrar disso aqui que eu vou falar, você vai errar tudo daqui pra frente. Não tô sendo exagerado, tá? Não tô. Simplesmente tudo você erra. Ah, mas tudo, professor. Mas aí eu não vou saber nada. Não, você vai saber alguma coisa. Tô falando que isso aqui é o mais importante de tudo. Ímã e barra, ok? Vou colocar o norte aqui e o sul aqui. Atenção! Meu ímã em forma de barra, ele é caracterizado por uma coisa muito importante, que é o seu campo de indução magnético. O campo de indução magnética, ele é um campo, ele é uma região. Ele está em volta do ímã. Como eu vejo esse campo? Simples. Eu vou do ladinho desse ímã e raspo ferro. Eu crio limalha de ferro e jogo em volta. O que eu consigo ver é que no momento que eu estou jogando, a limalha de ferro ela vai começar a se orientar em linhas circulares em torno desse ímã, quase que circulares.
e de forma muito clara, sempre do norte para o sul. Então as linhas elas vão fazer isso aqui, ó. Elas vão sair do Polo Norte e vão chegar no sul. Então elas vão fazer isso aqui, ó. Ó. Sai do norte e chega lá no sul. Então elas vão fazer este movimento aqui, ó. Então elas estão fazendo assim, ó. Sai daqui, saiu daqui, andou e chegou. Sai daqui, ó. Anda e chega. Então esse movimento é o desenho da limalha de ferro que eu estou visualizando, tá bom? Isso aqui vale para todos os lados, tá, gente? Tá saindo aqui, ó, entendo lá. Ó, tá fazendo exatamente esse movimento aqui, tá bom? Circular em torno do ímã. Muito importante que você lembre que sempre sai do norte e chega no sul. É muito importante. Se você esquecer isso, você vai errar muita coisa. Tudo bem, gente? Entenderam a situação? Tá legal. Apagando. Agora você tem condições de entender como o campo magnético da Terra funciona, né? É a última coisa que eu vou falar hoje para vocês aqui. Bom, nós temos o nosso querido lar, né? Deixa eu reduzir um pouco. Olha lá, nossa querida casinha. E nossa querida casinha, ela é dividida em camadas, né? Vamos ver como é que vocês estão em geologia, vai? Primeira camada, qual é? Parte mais externa, a casca do ovo. Isso aí mesmo que você está pensando. Isso, Matheus. Crosta terrestre, muito bom. Segunda camada. Não precisa subdividir, não. Segunda camada. A maior. A mais espessa. Manto, muito bom. Aqui subdivide. O que você tem aqui dentro? No meinho. Núcleo. Subdivide. Núcleo interno e núcleo externo, né? Tem dois. Ótimo. Então, crosta, manto, núcleo externo, núcleo interno. Ok. O núcleo interno, aqui, ele nada mais é uma crosta, manto, núcleo externo, núcleo interno. Parei aqui, Patrick. Esse nosso carinha é o núcleo interno. Eu não vou colocar aí porque eu vou precisar fazer outro desenho. Mas o núcleo interno, primeiro, ele é dúctil, né? Não é líquido. Não fala que é líquido. Tá errado. Ele é dúctil, tá bom? É maleável. Então ele é feito, tem ali uma composição química formada essencialmente por dois elementos: ferro e níquel. Ferro e níquel são os dois elementos ferromagnéticos que têm mais propriedade de se magnetizar. Então, ali dentro você tem uma sopa desses elementos químicos, desses íons, né, ferro mais, por exemplo, a sopa desses íons. E, o importante, o núcleo roda, né? O núcleo interno está rodando. A Terra roda. Cada camada roda com uma velocidade. O núcleo interno roda. Então, o núcleo interno rodando, ele faz o spin do elétron. Ele põe esses caras para girar. Então, ele colocando esses caras para rodar, eu vou ter a criação do quê? De um campo magnético gerado pelo núcleo da Terra. Então, tem um campo magnético terrestre. Logo, o campo magnético terrestre existe. Eu tenho aí a existência, com certeza, de um grande ímã, né? A Terra, ela é um grande ímã.
Bom, aí aqui a gente tem, né, o eixo de rotação da Terra. A Terra roda com uma determinada velocidade angular. Eu vou ter a Terra como sendo um grande ímã. E esse nosso grande ímã, ele vai estar localizado aqui. Cuidado. Cuidado. Norte geográfico e sul geográfico. Todo mundo sabe onde é o norte terrestre e o sul terrestre. Alguém tem alguma dúvida nisso? Fala agora, porque senão você tá lascado para entender o resto. Tá com dúvida? Vai lá na sua apostila na página 66. Ah, não, tá certo o desenho. Achei que tava errado o desenho. 66. Norte geográfico. Norte geográfico. Eu vou colocar o norte geográfico, ele tá aqui, né? Norte geográfico ou norte terrestre. O sul terrestre ou sul geográfico está aqui. Isso tem a ver com os pontos cardeais, né? Isso tem a ver com a localidade dos planetas, dos países. Só que a Terra ela é um grande ímã, né? Então, o ímã, ele acompanha o eixo da Terra. E, fundamental agora, hein? É invertido. O norte magnético da Terra está aqui e o sul magnético da Terra está aqui. E isso faz com que as nossas linhas de campo elas estejam alinhadas assim, né? As linhas de campo elas saem do norte e chegam no sul. Então elas estão saindo daqui de baixo. Aqui de baixo. E indo em direção ao nosso sul. Certo? Todas entrando aqui. Ou seja, os polos geográficos e magnéticos, além de não coincidirem hoje em dia, ainda tem um ângulo que a gente chama de declinação magnética, que é aproximadamente de 11 graus, tá bom? Que a Terra roda deitadinha quando teve aquela pancada que formou a Lua, né? Então, a gente falou em gravitação. Então é importante que você saiba isso daqui, porque assim como a gente falou em gravitação, o campo magnético gerado, ele tem uma funcionalidade. Ele é importante para a nossa existência. Totalmente fora de escala, né? Se a Terra estiver aqui e a nossa estrela máxima, né? A nossa querida estrelinha chamada de Sol, ela estiver aqui, né? Ó, Solzão aqui. O Sol, ele vai enviar pacotes de íons quando ele faz aquelas explosões maravilhosas, né? As nossas queridas explosões solares ou os flares solares, né? Quando o Sol emite esses pacotes de íons, esses pacotes vão atingir a Terra, vão atingir a gente. E se não houver um escudo, a gente torra. Então o campo magnético terrestre, quando esse pacote bate, ele deforma. Ele faz como se fosse um rabinho assim, ó. Ele faz como se fosse um rabinho, ele deforma. Bem, sai do norte e vai até o sul. Então aqui, gente, você tem o campo magnético sendo esmagado de um lado e alongado do outro. Olha para esse desenho aqui, por favor. Onde você tem mais concentração de linhas? Nos polos aqui, ó, magnéticos? Ou no equador aqui, ó? Aonde? Nos polos ou no equador? Onde tem mais linha concentrada? Nos polos você tem mais linhas concentradas, né? Mais linhas próximas umas das outras. Isso faz com que você tenha
uma maior visualização dessa deformação, certo? Por isso que viajar para os países nórdicos, em determinadas épocas do ano, é mais caro. Pelo fato de nós temos uma grande deformação dessas linhas, e essas linhas muito deformadas, elas são visíveis, porque elas ionizam as moléculas que estão no ar. Então quando você tem essa ionização, talvez o Yuri tenha explicado isso para vocês, quando ele explicou sobre radioatividade, ele já falou sobre Chernobyl com vocês. Se ele falou sobre Chernobyl com vocês, ele falou daquela luz, né? Falou daquela luz maravilhosa que tinha na explosão, né? Porque as moléculas estavam sendo ionizadas, e quando uma molécula é ionizada, ela emite luz, né? E essa emissão de luz você enxerga como a aurora boreal. Então, isso se chama geomagnetismo. Você entende o que é um ímã, entende o magnetismo para entender o magnetismo terrestre. Tudo bem, gente? Tudo? Legal. Bom, acabamos essa primeira parte. Olha que legal. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre bússolas e vamos falar propriamente sobre o magnetismo, como a física analisa ele com base em condutor retilíneo, espira circular, solenoide, bobina, transformador, essas coisas loucas aí. A gente vai analisar, tá bom? Então, fiquem aí. Abram as câmeras para ser mais rápido. Para eu fazer a chamadinha de vocês. Gostaram dessa matéria, galera? Não gostei. Não gostou, Duda? Não, Difícil? não é difícil. É que eu não gosto mesmo. Eu gostei mais da outra. De eletricidade? Gostei. Você é uma pessoa estranha, normalmente é o contrário. Esquisita, né? Pessoa esquisita. Sou mesmo. Vamos lá. Ariadne tá por aí? Tá ali. Beatriz dos Anjos. Aqui. Clara. Gabriel Henrique. Aqui. Giovana Espada. Giovana Nogueira. Guilherme Reis. Não está. Igor. Não está. Isabela. João Vitor. Não. Júlia Pagano. Beleza. Leonardo. Aqui, pro. Ok. Duda tá ali. Mariana Beatriz. Matheus. Patrick. Rafaela. Renato. Yasmin eu tô vendo ali. Pessoas, bom, só lembrando que as recomendações da coordenação é que vocês abram as câmeras. Não adianta dar migué, né? Eu só deixei ser rápido hoje pelo fato de eu já ter tomado o tempo de vocês. Mas, atentos. É uma recomendação da coordenação. A gente tem que seguir, tá bom? Bom revê-los. Obrigado pela atenção de todos vocês aí. A gente se vê agora só na quarta-feira, tá bom? Ó, beijão e até mais, gente. Ô, Emerson, Oi. Pode ir Ó, saindo, galera. Quem quiser sair, fala. sexta-feira a gente não teve aula, então feliz dia dos professores atrasado. Muito obrigado, Duda. Muito obrigado. O dia dos alunos, o dia dos professores, o dia dos pais, o dia das mães são todos os dias, né? Essa é a verdade. Todos os dias é o dia, né? Mas obrigado pela recordação. Beijo, Não Duda. adianta nada não valorizar no dia a dia, né? E valorizar só no É, a sexta. gente tem essa mania, né?
Mas é isso. Beijão. Sir. Até mais, Duda.